Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, que o Senhor Deus, o eterno, soberano, nos proporcionou mais uma vez essa oportunidade de poder estar aqui hoje, sábado, 6 de maio de 2023. Gente, eu ainda estou com um pouco de tosse, mas nós vamos falar a palavra de Deus, tá bom? A tosse ainda está coçando aqui na garganta, mas vamos falar assim a palavra do Senhor. Que essa tosse, ela não está querendo ir embora, não. É tanto xarope, é tanta coisa e a tosse não quer sair. Mas vamos que vamos. Em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, oramos ao nosso Deus eterno, agradecendo a Ele pelas bênçãos, pela noite, pela vida, por tudo. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eterno, santo, soberano, majestoso, fiel, glorioso, Rei Santo, todo-poderoso. Na manhã desse dia, ó Deus eterno, colocamos-nos diante de Ti, da Tua presença, para agradecermos a Ti, Senhor, pela noite abençoada que o Senhor nos deu. Deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. E aqui nós estamos, agradecendo a Ti com o nosso coração, com a nossa alma, agradecendo pela nossa vida, agradecendo pela vida de toda a nossa parentela, agradecendo a Ti pela vida da nossa família, nossos filhos, agradecendo a Ti pelas batidas dos nossos corações, agradecendo a Ti, Senhor, pelo ar que respiramos, por tudo, pelo pão de cada dia, agradecendo a Ti pelos nossos amigos, por tudo, Pai. Agradecendo a Ti pelo Senhor ter nos proporcionado essa oportunidade de nascermos nessa nação linda, abençoada que é o nosso Brasil. Que o Senhor venha abençoar o nosso Brasil, essa terra linda, essa terra de povo abençoado, o povo Teu, Senhor, povo Teu. Deus, cuida do Teu povo, cuida dessa gente, Pai, abençoando as autoridades civis, eclesiásticas e militares. Que a bênção do Senhor venha refletir na manhã desse dia em cada homem, em cada mulher que o Senhor tem levantado nessa nossa nação como autoridade. Meu Deus, abençoa, dá graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno, as pessoas que estão enfermas, cura, seja a enfermidade física ou espiritual, mas que as Tuas mãos na manhã desse dia estejam estendidas sobre cada uma delas, Pai, no nome do Senhor Jesus. As famílias enlutadas, consola os corações, abençoa, estende a Tua mão de misericórdia e consola, Pai, essas famílias enlutadas, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, que maravilha poder estar aqui mais uma vez. E você que está aniversariando hoje, nessa data linda, maravilhosa, que glória. Então eu vou tirar um versículo para você que está aniversariando hoje. É lindo, gente. A data melhor do que se comemorar aniversário. Glória a Deus. Gente, tem a minha sobrinha, a Liz, ela é novinha, ela só tem 1 aninho. Ela fez 1 ano só, a Liz, e hoje a Liz está comemorando o aniversáriozinho dela. Eita glória. Olha só que palavra linda. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade. Olha que palavra de Deus linda para o seu coração, aniversariante. Hoje, colhem a retidão para você. E depois você vai colher o fruto da lealdade. Oséias 10 e versículo 12. Lindo, parabéns para você. Que a bênção do Pai, do Deus eterno, esteja sempre, sempre, sempre sobre todos os aniversariantes. Meus parabéns, muitos anos de vida, muita felicidade, coisas boas, e pense em coisas boas, seja sempre positivo, que Deus vai dar vitória a todos nós. Então,
Na manhã desse dia, vamos prosseguirmos aqui, são exatamente 7h10. Nós vamos prosseguir aqui, lendo a palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 32. Que leitura extensa, mas é muito bom nós lermos, ouvirmos e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê a interpretação para que nós venhamos a entender um pouco sobre a palavra de Deus. Porque se não for o Espírito Santo, a gente não consegue entender simplesmente nada. Mas Deus, com seu Santo Espírito, Ele vem, ilumina as nossas faculdades mentais e nós entendemos realmente o que Deus quer e o que Deus está falando com nós, com cada um de nós, tá bom? Vamos então ler a palavra de Deus. Eita, tosse, não quer deixar a gente falar. Mas nós vamos falar, eu creio nisso. Vamos que vamos, olha só. Capítulo 11 de Hebreu, da Epístola aos Hebreus. Capítulo 11. A gente vai ler a partir do versículo 1 até o versículo 32. Fala sobre a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Vamos ver que coisa linda, maravilhosa, que agora essa palavra vem compartilhando comigo e com você. Vamos lá. Olha o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa com terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito,
em Isaac será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão. Encostado à ponta do seu Jordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos eles não tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Até o versículo 32. Que coisa linda, maravilhosa. Quando a palavra de Deus se direciona para mim e para você, falando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Quando nós olhamos para essa palavra e lemos ela e colocamos ela assim no nosso coração, pedimos no Senhor que ela entre no nosso coração. Aí o que acontece? Eu e você abrimos os nossos corações e deixamos a palavra entrar. E essa palavra, ela é linda e maravilhosa. E observando aqui nesse capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nós vemos que esse capítulo é comumente chamado de Galeria dos Heróis da Fé. Porque aqui a gente vê muitos homens, mulheres também, cheios de fé, cheios de confiança, de esperança, seguro naquilo que quer, naquilo que coloca em seu coração. Fé, confiança. Não estou vendo, mas estou crendo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquilo que se não vê. Então, fé, confiança, acreditando, não está vendo visivelmente, mas invisivelmente está vendo o futuro acontecendo. Coisas boas, quando nós depositamos a nossa fé no Senhor. E aqui a gente vê homens e mulheres de fé que foram comumente chamados de heróis da fé. Galeria de heróis da fé. Glória a Deus. Porque eles se apresentam como relíquia. Esse povo, esses heróis da fé se apresentam como relíquia. Tanto homens como mulheres que foram fiéis e triunfaram em sua vida nesse mundo. Eles triunfaram, eles conseguiram vitórias. Eles obteram aquilo que eles quiseram. Ou seja, que Deus prometeu a eles no momento. Glória a Deus por isso. O capítulo 11 de Hebreus, ele faz uma lista, resumo desses heróis da fé e da visão que eles tinham. Olha só o versículo 13.
Vamos ver aqui o versículo 13, a visão que eles tinham. Todos estes morreram na fé. Olha a visão que esse povo tinha. Olha a visão que esses heróis tinham. Olha a fé, olha a segurança. Eles morreram na fé. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo. Olha que coisa linda. Eles viram de longe a promessa de Deus. E essa promessa chegou até nós. Eles viram de longe as promessas e crendo-as. E abraçando-as. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Terra estranha. Terra que não é nossa. Porque a nossa terra é a Nova Jerusalém de Deus. A nossa terra é a cidade que Deus prometeu que iria preparar para cada um de nós que chegássemos a Ele. Então é por isso que eu e você temos que chegar a Deus bem pertinho e termos intimidade com o Senhor. Precisamos disso para que venhamos a alcançar essa linda promessa de Deus. Aconteceram muitas coisas para que essas pessoas não alcançassem a promessa de Deus visivelmente. Mas como diz a palavra aqui, eles viram de longe e abraçaram a promessa de Deus. Glória a Deus por isso. Então, esses heróis, eles eram pessoas que tinham muita fé. E a gente observa que é quase sempre impossível separar a fé e visão. Fé e visão. A fé é uma confiança, a visão, aquilo que a gente vê de longe pela fé e pela confiança. Glória a Deus por isso. Então, esses heróis, eles morreram na fé, embora não tenham recebido de Deus o cumprimento concreto de suas promessas. Mas eles continuaram na fé, continuaram buscando, eles continuaram na fé, continuaram buscando o Senhor, continuaram firmes e fortes, continuaram perseverando naquilo que eles acreditavam. Então, isso não é diferente. Hoje, eu e você temos que continuar firme na fé, buscando aquilo que nós queremos alcançar da parte de Deus, que o Senhor nos prometeu. Então, esses heróis da fé, as conseguiram ver à distância. Eles conseguiram ver a promessa de Deus, mesmo de longe. E eles abraçaram aquela promessa. Glória ao Senhor por isso. Toda a sua jornada foi baseada em uma visão. Mas, como que vendo um futuro invisível? Sabe aquele futuro invisível? Eu faço um projeto, mas eu fico vendo aquele futuro, eu fico vendo aquele projeto já feito futuramente. Isso é lindo porque isso traz uma confiança e a nossa fé, ela cresce quando nós depositamos no Senhor a nossa confiança, a nossa fé e começamos a crer, acreditar que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Se nós buscamos, vamos alcançar. Mesmo de longe, aqueles heróis da fé conseguiram ver a promessa de Deus nas suas vidas. Os homens e mulheres de Deus vivem de sua visão. Essas mulheres e homens de fé do passado continuam sendo vistos como homens e mulheres de Deus, porque eles tinham, aqueles heróis da fé, aqueles homens, aquelas mulheres, eles tinham visão, eles viam as coisas longe, eles estavam vendo pela sua crença, pela sua fé, pela sua confiança, isso é maravilhoso. Então eles tinham visão. Eles viram as promessas de longe. Esses heróis tinham forças para o agora, porque eles tinham a visão para o amanhã. Pessoal, é bom termos fé, visão, confiança, porque nós temos força
para o agora, quando nós temos a visão de um futuro melhor. E nós temos que sempre confiar, sempre ter a fé, acreditar. Vamos ter um futuro bom, claro, com certeza, porque o Senhor nos prometeu. Então, aqueles heróis da fé tinham visão. Aqueles heróis, eles tinham confiança. Eles estavam seguros das promessas que receberam. Eles se conservavam otimistas, porque queriam deixar um legado maior, glória a Deus, do que sua própria vida. Eles tinham confiança, eles tinham visão, eles tinham confiança. Eles queriam deixar um legado maior. Legado esse, palavra essa, coisa linda, história linda, que a qual na manhã desse dia, eu e você, estamos nos deliciando com essa palavra, e através dessa palavra, Deus, Ele traz aquela força, aquela segurança para mim e para você, através dessa palavra, que é uma âncora segura. Glória a Deus, seja adorado o nome do Senhor. Aqueles heróis da fé, eles tinham fome de fazer algo para Deus, eles tinham fome de alcançar algo de Deus que o Senhor prometeu a eles. Então, eles adotaram as promessas, eles tornaram senhores de coisas que somente os seus descendentes iriam desfrutar. Que coisa linda, maravilhosa de se ouvir e de se praticar. Temos que ter fome de falar a palavra de Deus, para deixarmos para os nossos descendentes algo especial da parte de Deus, de nosso Senhor, que Ele nos fez uma promessa e nós continuamos acreditando nessa promessa de Deus. Ele prometeu uma cidade santa, do outro lado, claro, uma nova Jerusalém de Deus. Aleluia. Esses heróis da fé, eles tinham determinação. Eles reconheceram que eram apenas estrangeiros e peregrinos em terras estranhas, ou seja, em terras alheias. Eles direcionaram sua mente. Glória a Deus. Esses heróis da fé, o que eles moviam eram seus sonhos e não suas lembranças. O que os movia era seus sonhos e não suas lembranças. Então, por que não eu e você pedimos para Deus que o Senhor abra a nossa visão, para que venhamos ver as promessas de Deus, mesmo que seja de longe, igual esses heróis da fé viram. Eles viram a promessa de Deus de longe, mas eles alcançaram essa promessa, mesmo vendo de longe. Eles tinham uma visão de Deus na sua vida. Eles tinham confiança em Deus. Eles tinham fome e sede de alcançar as promessas do Senhor. Eles tinham determinação. E é isso que Deus requer, que eu e você, que assumimos o compromisso de fazermos algo para Deus, nos alistamos nesse exército santo, nesse exército celestial. Nós que nos alistamos, que temos temos essa força de Deus em nossas vidas, precisamos ter determinação, coragem e prosseguirmos, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele está. Então, meus queridos, amados, irmãos, amigos, na manhã desse dia, a palavra do Senhor, ela fala comigo e com você, que nós temos que perseverar na fé, não desistir de forma alguma, mas continuarmos, porque um dia isso vai cessar.
aqui nessa terra. E vamos continuar adorando o nosso Deus lá nas mansões celestiais. Eu creio nisso. Eu creio no que a palavra de Deus fala para o meu coração. E ela disse que o nosso Deus, Ele preparou uma morada santa para todos aqueles que renunciarem às coisas que não vêm agradar a Ele, mas abraçar aquilo que agrada o Senhor nosso Deus. E nós só temos que nos alegrar por essa promessa de Deus em nossas vidas e continuar esperando, porque ela vai chegar. Ela vai chegar, ou seja, nós vamos alcançar, porque afinal de contas estamos andando em um caminho meio que espinhoso, ou por que não dizer espinhoso totalmente, mas o Senhor Deus, Ele nos livra dos furos dos espinhos, e nós temos essa coragem de prosseguirmos andando por esse caminho tão estreitinho, tão difícil de percorrer, mas a glória do Papai, a bênção do Pai está sobre todos nós. Então, meus queridos, na manhã desse dia, fique com essa palavra, guarde no seu coração. E vamos fazer assim como o salmista nos ensina. Ele diz assim: Senhor, guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Que eu e você possamos guardar essa palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, mas que possamos estar sempre firmes com o nosso Deus. E sempre procurando manter a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fique com essa palavra no nome de Jesus. Oramos ao Papai do céu. Bendito Deus e Pai, eu te agradeço na manhã desse dia por estas palavras direcionadas ao meu coração, ao coração dos meus amigos, dos meus irmãos. E que o Senhor venha abençoar todos nós, nos dando, Senhor, um final de semana abençoado, cheio de bênção, repleto de glória. Não merecemos, mas precisamos e necessitamos. Guia os nossos passos, Pai, nesse dia. No nome de Jesus. Amém. Então, fique com essa palavra. Guarde no seu coraçãozinho. Graças a Deus que o Senhor nos abençoou. A tosse começou a vir, mas foi embora. Glória a Deus por isso. Então, fique com Deus. Tenha um final de semana super abençoado. Procure uma casa de oração, o mais próximo da sua casa, e vá lá ouvir a palavra da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, tá bom? Então fiquem com Deus. Um abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Se eu não aparecer aqui amanhã, certamente porque não pude. No dia que eu não apresentar a live, pode ter certeza absoluta que eu não pude, porque aí às vezes eu fico aqui e eu fico tossindo, mas essa tosse ela vai embora. No nome do Senhor Jesus. Então, fiquem com Deus. Abraço a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. No nome de Jesus. E a paz permaneça no seu coraçãozinho, na sua vida, na sua família, em toda a sua parentela, em nossa nação, em todo o povo brasileiro. Que a paz venha existir no coração.